Eu quero ler para nós aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, das carismatas que o Espírito de Deus concede aos humanos. A respeito dos dons espirituais, dos dons de pneumáticos, os dons de dimensão do Espírito, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que antes, quando éreis de consciência pagã, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, de acordo com o que vocês receberam como educação, como instrução, ou até como indução espiritual. Por isso agora, diz Paulo, escrevendo aquele grupo de Corinto, multifacetado culturalmente, por isso agora vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: maldito seja Jesus. Ninguém. Por outro lado, ninguém pode dizer: Jesus é o meu Senhor, de todo o coração, com sinceridade, não só com a boca, mas com o ser inteiro, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, são muitos, mas o Espírito que concede esses dons é um só. É o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. E também há diversidade nos serviços que esses dons dados a nós prestam à vida, ao próximo. Mas o Senhor que os dá é o mesmo, é um só. E também há diversidade nos feitos, nas realizações, nas formas, nas expressões desses dons. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo, mediante a expressão de dons concedidas a cada um de nós, acontece, diz Paulo, visando um fim proveitoso. Não é para que a pessoa receba uma dotação inútil. Tem que ter uma finalidade útil para a vida, para a ajuda do próximo. Porque a uma pessoa é dada, mediante o Espírito, por exemplo, a palavra da sabedoria. Mas o que adianta receber essa sabedoria se ela não for ensinada todo dia, por palavras e vivida por obras? A outro, ainda segundo o mesmo Espírito de Deus, é dada a palavra do conhecimento, de um conhecimento extraordinário. A sabedoria é prática, é um ensino simples para se viver com saúde. O conhecimento é uma penetração em dimensões que a maioria das mentes não penetram e que dos espíritos não captam. Esse nível de conhecimento, de gnose superior, de percepção, que o Espírito Santo dá a certas pessoas. Mas tem que ter um fim proveitoso, tem que edificar. A outro, o mesmo Espírito concede fé. Fé numa proporção maior do que a maioria das pessoas exercita. Uma fé concreta, uma fé pujante, viva, uma fé carregada de ousadia visionária, convicta, um dom do Espírito.
Mas isso tem que se oferecer à vida como exemplo de firmeza, de inabalabilidade, de fidelidade, de positividade, de confiança, de descanso, de paz. Senão, que fé é essa? E a outro, segundo a dádiva do mesmo Espírito Santo, é dado, ou a eles são dados, dons de curar, diversos dons e modos de curar. Não há um tipo só de dom de cura, há muitos modos de curar. Muitos modos. Desde aqueles que curam pela intervenção médico-cirúrgica, aqueles que curam por conhecimento de ervas, de plantas, aqueles que curam pela intuição do que se o corpo está precisando e o indivíduo medica aquelas substâncias naturais ou arrancadas do experimento humano, sabendo, sem poder nem mesmo explicar por que aquilo produz o que produz, e em geral acontece no mundo inteiro. Não for assim, a humanidade não teria sobrevivido por causa dos diversos dons de curar. Outros recebem o dom de curar pela imposição das mãos. Outros simplesmente oram e a pessoa é curada. Outros falam e a palavra que dizem carrega a medicina que cura. São muitos dons de curar, dado pelo Espírito Santo. A outro também, o Espírito Santo concede poder de operar milagres, de operar fenômenos, porque a cura é o restabelecimento à normalidade, o milagre é a realização, é a completude do anômalo, onde não há olho aparece um olho, aonde não há membro aparece um membro, aonde não há órgão aparece um órgão, aonde não há é criado, aonde é absolutamente impossível, é antinatural, opera-se com naturalidade, segundo outro poder, a realização daquele fenômeno. Esses são milagres. A outro é concedido pelo mesmo Espírito o dom da profecia, que é a capacidade de consolar, de edificar e de exortar no amor de Deus, com a sabedoria de Deus e com o conhecimento de Deus. A outro, segundo ainda o mesmo Espírito Santo, é dado o dom de discernimento de espíritos, de modo que o indivíduo não se impressiona com o que é feito de extraordinário. O coração dele discerne se aquela operação está acontecendo por origem e fonte divina, ou se aquela operação é uma manifestação falaciosa demoníaca. Como em Atos 16:16, quando Paulo passava todo dia indo para o lugar de oração em Filipos, e uma mulher gritava atrás dele e dos seus amigos: estes são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Olha que coisa linda, tudo verdade. Esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Qualquer pastor passando em praça pública, se saísse uma cigana gritando: estes aí são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação, o cara ia dizer: aleluia, é isso mesmo. Ainda que ele dissesse até o diabo sabe disso. Como ele não resistiria se ele fosse um penteca doido. Mas ele iria aceitar a louvação. Paulo passou calado dias e dias e dias e dias, até que chegou um dia em que ela veio de novo, no meio de todos, dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Mas Paulo não estava impressionado com falas, discernia espíritos, sabia que era um espírito de adivinhação maligna que estava dentro dela, e ele disse: espírito imundo, sai dela.
E o bicho foi embora. Discernimento de espíritos, espíritos humanos tortuosos, mal intencionados, discernimento de ensinos tortuosos, discernimento de intenções, de manipulações. É um discernimento maravilhoso. Quando eu encontrei Jesus, eu li aqui à frente Paulo dizendo: procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. E eu, no meu coração, falei: Deus, eu estou vivendo num mundo tão louco que eu peço que tu me dês discernimento. E eu jejuei e orei muitos anos, dizendo: Senhor, me dá discernimento, sabedoria, conhecimento e espírito de profecia. Era o que eu mais pedia, considerando o mundo no qual eu vivia. Discernimento de espíritos, para não ser enganado e para ajudar muitos a não serem. A um outro, pelo mesmo Espírito Santo, é dado variedade de línguas, línguas que o indivíduo não aprendeu a falar. Aqui não se está louvando um poliglota, não se está aqui cultuando a capacidade mental de entrar num IASES ou em qualquer outro curso e aprender-se línguas, ou de se tornar um indivíduo polimorfo na capacidade de se comunicar com línguas que antropologicamente e do ponto de vista de análise sintática e fonética e lógica linguística a gente aprendeu durante anos. Não. Não, o que se está falando aqui é de um absurdo, é de indivíduos que não sabiam nenhuma outra língua e de repente se comunicam numa língua que nunca tinham aprendido e dizem uma mensagem inteira para o outro numa língua que não sabiam. E depois que dizem a mensagem, não sabem o que falaram, mas falaram e o outro entendeu. Como eu já vi acontecer muitas vezes com pessoas de países diferentes. Recebem às vezes do nada de uma pessoa totalmente inculta uma mensagem falada na língua delas, inglês, francês, hebraico, grego, por uma senhorinha ali do Borel. E o cara cai prostrado, dizendo: o que é isso? É desse fenômeno que se está falando aqui. Variedade de línguas. Assim como também existem as línguas não variáveis, que Paulo vai falar delas um pouco mais aqui adiante, que são as algaravias estáticas, as glossolalias, aquelas línguas que são só orgasmos, derrames, o ejacular do espírito. Não é uma comunicação lógica, é um expressar do espírito sem lógica, é um vazar de sentimentos. Por isso é que Paulo diz que deve ser falado somente particularmente e nunca em público, a menos que haja alguém que interprete pelo discernimento a vibração do seu clamor, ou do seu adorar, ou do seu celebrar. Do contrário, é só entre você e Deus, é dentro do seu quarto.